Olá! Você já ouviu falar sobre artrite reumatoide? A artrite reumatoide é uma doença autoimune inflamatória onde há produção de autoanticorpos contra nossas articulações e outros órgãos. Autoanticorpos mais comuns esses, anti-CCP e o fator reumatoide. A artrite reumatoide é uma doença que pega a faixa etária entre 25 a 55 anos. Geralmente é uma doença do sexo feminino, porém homens também podem ser acometidos. Geralmente fatores de gravidade são relacionados a pacientes que têm concomitantemente vasculite. A idade jovem também é levada em conta, então mulheres mais jovens com artrite reumatoide na faixa de 18, 20 anos são mulheres que têm um risco mais elevado. E também depende muito dos autoanticorpos envolvidos na patologia de cada paciente. Na artrite reumatoide, há uma predisposição genética para o desenvolvimento da doença, onde o paciente possui um gatilho para o desenvolvimento da patologia. Em um certo momento da vida, ele é aceso por algum motivo, seja disposição ambiental, seja disposição a algum vírus. De forma grosseira, na artrite reumatoide, a resposta autoimune está amplificada e perpetuada. Ela foge do controle do nosso corpo. Há pacientes, por exemplo, que após colocar um silicone, desenvolvem artrite reumatoide. Há muitos relatos de mulheres, após um procedimento como esse, desenvolvem artrite reumatoide. Há pacientes que após exposição ambiental com sílica desenvolvem artrite reumatoide. Pacientes com infecções virais como Epstein-Barr, como o vírus parvovírus B19 e outros tipos de vírus, também desenvolvem artrite reumatoide. Então, é sempre importante nós levarmos em conta a causa, os gatilhos para a doença. Pode acometer qualquer articulação do corpo. Quando pensamos em coluna, lembramos de atlantoaxial, articulação atlantoaxial, é uma articulação rica em sinóvia. Então, é uma articulação mais acometida pela artrite reumatoide. Assim como a articulação temporomandibular. Alguns quadros mais atípicos podem começar por acometimento de articulação temporomandibular. Geralmente, o quadro clínico é baseado num paciente com um quadro de poliartrite simétrica, onde há acometimento de punho em 95% dos pacientes, acometimento de interfalangiana proximal, acometimento de joelhos, acometimento de quadril. Então é uma doença que pode pegar várias articulações. É uma doença que envolve uma rigidez matinal de mais de 1 hora. O paciente então acorda com a mão bem rígida. Você pergunta para ele na anamnese, ele refere que é uma rigidez importante, maior que 1 hora, diferente da osteoartrite, da artrose, que geralmente é menor que 30 minutos. E é um paciente que pode ficar até incapacitado pela dor, não consegue nem levantar da cama ou fazer as suas atividades habituais quando ele está em atividade de doença. Entre os exames complementares, podemos solicitar fator reumatoide, anti-CCP, as provas inflamatórias são importantes, PCR e VHS. Entre outros exames de imagens, o mais comum, o raio-x, principalmente o raio-x de mãos, para verificar erosões ósseas. E também podemos solicitar ressonância, quando trata-se de um quadro muito inicial, e mais recentemente o ultrassom Power Doppler, que detecta erosões em um estágio muito inicial da doença. É importante ressaltar que o fator reumatoide não é sinônimo de doença reumatoide, não é sinônimo de artrite reumatoide. O fator reumatoide pode acontecer em outras patologias, como hepatites virais, como endocardite subaguda, como outras doenças reumatológicas, lúpus, síndrome de Sjögren, vasculites. Então, é importante que o paciente seja avaliado por um reumatologista experiente para simplesmente não considerar esse fator reumatoide como uma doença reumatoide apenas pelo exame positivo, mas sim pelo contexto geral e pelos critérios diagnósticos. Algumas artrites reumatoides podem ter rápida progressão, joelho, punhos, outras articulações. O paciente ele pode chegar muitas vezes com meses de evolução da doença com uma lesão séria, por exemplo, de joelho, uma artrose acelerada do joelho, onde o paciente muitas vezes vai precocemente para uma prótese com o pessoal da ortopedia. Então, por isso que é importante
o diagnóstico preciso e um diagnóstico mais precoce da artrite reumatoide. É uma doença que não se prende somente a articulações. É uma doença que pode causar anemia de doença crônica, uma doença que pode dar alterações pulmonares, uma doença que pode dar alterações cardíacas. Então é sempre importante lembrar do contexto sistêmico da doença. Sabemos que o tratamento da artrite reumatoide no primeiro ano é determinante para o sucesso de tratamento da doença. O paciente responderá melhor às medicações. Quanto mais atraso no diagnóstico, pior é a resposta de tratamento da doença. Então, quando falamos de algoritmo de tratamento de artrite reumatoide, nós pensamos no paciente no momento zero do seu diagnóstico, onde você vai introduzir uma droga modificadora de doença, o metotrexato, por exemplo. Você dá 3 meses para esse paciente melhorar, você faz cálculos relacionados a um score de doença muito conhecido entre os reumatologistas, que é o DAS-28. É um score que leva em conta articulações dolorosas do paciente. O reumatologista vai contar a articulação do paciente com artrite reumatoide, vai levar em conta provas inflamatórias que o paciente traz, como PCR e VHS, vai fazer uma conta e essa conta vai orientar o reumatologista no tratamento. Se o paciente nesses 3 primeiros meses com a primeira droga não respondeu, é indicado ele ter uma associação de uma outra droga modificadora de doença para os próximos 3 meses. Então, o paciente vai tomar, por exemplo, um metotrexato mais um leflunomide, até completar 6 meses. Quando completou esses 6 meses, o paciente vai ser reavaliado de novo e o reumatologista vai examinar para ver se teve melhora. Caso não haja melhora, é um paciente de caráter mais grave, onde você vai pensar em medicação biológica. Lembrando que a artrite reumatoide, tendo um caráter inflamatório, é diferente clinicamente de uma artrose, pois a doença degenerativa, como a artrose, é uma doença que predominantemente dói aos movimentos. E a artrite reumatoide não tem hora para doer. Ela acaba causando inflamação, acaba doendo, mesmo com o paciente sem movimento. Então, para vocês que estão vendo esse vídeo, é importante ter em mente essa diferenciação. Não tenha medo. O médico reumatologista é apto para ajudar com a sua artrite reumatoide. Quanto antes o diagnóstico, mais sucesso você terá no seu tratamento. Necessita de avaliação reumatológica? Venha para a Clínica de Reumatologia e Especialidades.